Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, advogado, e o nosso tema de hoje é quórum condominial. Para esse tema, vamos trazer aqui a definição de quórum, quais são os quórums existentes e como se deva dar sua utilização. Bom, quórum é a menor unidade de pessoas reunidas para a aprovação de uma determinada matéria em assembleia. Via de regra, nós temos aí 3 quórums. Quórum de maioria simples, que é aquele 50% mais um dos condôminos presentes na Assembleia. Quórum de maioria absoluta, que é 50% mais um de todos os condôminos. E temos os ditos quórums qualificados. A princípio, o surgimento da utilização do quórum se dá por você, gestor, administrador, síndico não profissional, profissional, com a convocação das assembleias. Note que nos editais de convocação aparece em primeira convocação com a maioria dos condôminos. A maioria aí é aquela maioria absoluta, 50% mais um de todos os condôminos que compõem aquele condomínio. E em segunda e última convocação, com qualquer número dos presentes. Essa então é a dita maioria simples, que vai ser aprovada a matéria ali por 50% mais um daqueles presentes. Temos então os tipos de quórum qualificado. O que vem a ser um quórum qualificado? Como a própria palavra fala, o quórum qualificado é aquele que demanda um certo número de condôminos necessário para deliberação e aprovação daquela determinada matéria. Como exemplo, e o mais comum de todos, é a alteração da convenção condominial. Muitos condomínios, desde o seu nascedouro, requer do administrador ou síndico ou administradora que faça adequações na sua convenção. Via de regra, utiliza-se aquelas convenções, aquelas minutas de convenção padrão dada pela incorporadora construtora no momento da sua baixa ali para a formação do condomínio. Naquela Assembleia Geral de entrega daquela unidade, daquele prédio, é entregue geralmente ao gestor que é ali eleito uma minuta de convenção. Porém, muitas minutas, como são padrões, elas necessitam de adequação para aquele tipo de condomínio, para as suas minúcias, para as suas áreas comuns, muitos diferentes, então precisa sofrer uma adequação. Então veja, logo aí temos um quórum específico, um quórum que o Código Civil disciplina que deva ser de 2/3 de todos os condôminos. Bom, você é gestor, síndico profissional, não profissional, deva atentar para essas questões. Por exemplo, quando o síndico, muito comum dentro das suas atribuições do dia a dia, fazer as obras necessárias, ditas necessárias, benfeitorias, de conservação do condomínio, melhoramentos, pintura, conserto, reparo de cerca elétrica, câmeras de segurança, área comum. Veja, nesse exemplo, nós temos aí uma dita benfeitoria necessária. A benfeitoria necessária, ela tem 2 tipos. Ela pode ser de urgência e sem urgência. E, geralmente, como qualquer obra, benfeitoria, muitas das vezes temos um gasto excessivo. Então, lá no artigo 1341 do Código Civil, vem disciplinando esses tipos de benfeitorias, que, via de regra, trata-se de quórum qualificado. Lá diz o seguinte, que no caso, o gestor, síndico, profissional, não profissional, administradora, quando deva fazer uma benfeitoria necessária com urgência, de urgência, com um custo elevado, ele poderá fazê-lo sem que haja convocação prévia de uma assembleia. Então, veja, o Código Civil já dá essa autonomia ao gestor, síndico, a realizar aquela obra dita necessária de urgência. Porque, se é urgente, não seria de bom tom, não faria sentido primeiro convocar
ter todo aquele processo de convocação de uma assembleia para depois realizar a obra. Porém, o mesmo Código Civil disciplina que, mesmo sendo uma obra necessária, porém sem urgência, com gasto excessivo, primeiramente, o síndico gestor deva convocar a assembleia, normalmente uma assembleia geral extraordinária, para pôr em votação, que lá seja deliberado e então decidido pelos condôminos antes da realização daquela obra. E aí nós temos também as ditas obras úteis, essa que requer 50% mais um de todos os condôminos do condomínio. Veja que o quórum ele é qualificado e ele sobe justamente pelo grau de não necessidade dessa obra. Exemplo, melhoramentos de acréscimos à estrutura já existente para facilitar a utilização, maior conforto, requer aí um quórum mais qualificado ainda. Nesse exemplo, um quórum de 2/3. Podemos estar aí diante de obras voluptuárias. Como regra, o Código Civil disciplina que as obras ou benfeitorias voluptuárias deva ter um quórum qualificado de 2/3. Então notem que todo esse escalonamento de quórum é justamente para, de alguma forma, fazer com que o gestor tenha temperança na hora de fazer valer qualquer ato administrativo para a realização de obras. Que essas obras não sejam feitas de forma tão onerosa, forma a dilapidar o patrimônio do condomínio, que haja gasto excessivo, que seja feita de forma ponderada, deliberada, muitas das vezes tendo que passar primeiro pela outorga, chancela de uma assembleia. Então, é importante você, síndico administrador, é importante ressaltar aqui que no ato de convocação, por exemplo, isso eu me deparei nas minhas andanças em condomínios, me confrontando com editais de convocação de assembleia, por exemplo, extraordinária, para alteração de convenção, por exemplo. Alteração essa que requer um quórum qualificado de 2/3. O síndico, por talvez uma falta de capricho, de zelo, abrindo margem para uma impugnação, talvez, não coloca lá expresso no edital que em primeira convocação, com no mínimo 2/3 dos condôminos, e em segunda convocação, também com o mesmo quórum, ao menos para aquela matéria que necessite de quórum qualificado. Pois numa ordem do dia, por exemplo, no edital, podemos ter várias deliberações, dentre elas aquelas que pedem apenas o voto da maioria simples, os presentes ali na Assembleia mais um, a metade mais um, mas também podemos ter em pauta matérias que requeiram quórum qualificado. E aí temos que ter toda a cautela, você, síndico, gestor, que quer fazer uma administração transparente, segura acima de tudo, mostrando que você é conhecedor da lei. Aplique-a de forma clara e transparente aos seus administrados. Caso haja uma convocação de uma assembleia cuja pauta é mista, em que sentido mista? Onde você vai ponderar e deliberar e votar matérias que requeiram quórum simples e quórum qualificado, peque pelo excesso, mesmo que não venha expressamente no Código Civil a menção no edital do quórum qualificado, eu sugiro que assim o faça, evitando assim, primeiro, até atrapalhar os trabalhos do síndico, porque veja, se eu preciso de um quórum qualificado de 2/3 e eu convoco uma assembleia com essa finalidade e não deixo expresso que eu preciso daquele quórum de 2/3, muitos condôminos, até por não terem o hábito de frequentarem as assembleias, de acharem que a assembleia só sai balbúrdia, só confusão, é dispensável minha presença, e às vezes ele gostaria, como deveria, participar daquela pauta, justamente para dar opinião, para fazer quórum, fazer corpo, presença. Lembra o menor número de pessoas para deliberar determinada matéria? Essa é a asepsia, essa é a definição de quórum. Então, aquele condômino deixa de ir
por não estar, às vezes, expresso no texto do edital que para aquela matéria ou alguma das matérias é necessário o quórum. Então, você, gestor, talvez melhor pecar pelo excesso do que pela escassez. Por último, gostaria aqui de deixar claro que atente você, gestor, síndico, profissional, não profissional, que a utilização ou definição do quórum, a maioria das vezes é previsto na convenção. Então não deixe de ler esse documento de suma importância, tão relevante para você, administrador. É a sua cartilha, é a sua Bíblia. A convenção condominial. Ela disciplina, a maioria das vezes, todos os quórums. E quando lá não estiver, dê uma passadinha lá no Código Civil. A legislação, ela traz para você os quórums necessários para as benfeitorias, para o dia a dia do síndico, que lidar muito com as questões de obras necessárias, úteis, voluptuárias. Aprenda a qualificar cada uma, como aquelas que vão gerar, que vão impactar nos gastos ordinários do condomínio, aqueles custos, aquelas obras, por exemplo, voluptuárias úteis, que talvez seja necessário fazer um caixa, uma arrecadação extra, fazendo assim uma cota condominial extra, uma taxa extra. Então é importante definir quais são os tipos de gastos, quais são os tipos de obras, enquadrá-los de forma correta. E às vezes eu sei que você, gestor, tem dificuldade com isso. Por isso, vai aí uma dica de ouro, uma dica importante. Não deixe de observá-la. Contrate sempre uma pessoa especializada. Você, gestor, que não tem muita experiência na área condominial, está começando agora a sua carreira, você, síndico profissional, você, síndico não profissional, tenha ao seu lado uma boa assessoria e consultoria jurídica, um advogado especializado na área condominial para guiá-lo, ajudar a esclarecer ali, dentro da interpretação legal, em consonância com a sua convenção condominial, seu regimento interno, de todas as necessidades do seu condomínio. Não deixe de contratar uma boa administradora para gerir o seu pessoal. E, acima de tudo, você, síndico profissional, não deixe de informar. A informação dentro de um condomínio é muito importante. A informação clara, objetiva, para que todos os administrados ali entendam e saibam da sua gestão. Faça uma gestão sempre com transparência, clareza. O quórum, ele é como um sistema de freios e contrapesos. Ele existe justamente para que o síndico não venha fazer gastos de forma desenfreada, gastos que extrapolem o orçamento do condomínio. Você veja que muitas das vezes, benfeitorias voluptuárias, úteis e algumas necessárias, sem urgência, são primeiramente exigido a deliberação em assembleia. Esse é o foco principal. Deixar que a assembleia assim decida se aqueles gastos serão de fato necessários, se aquele é o momento certo, se haverá uma arrecadação extra ou se o caixa do condomínio ou fundo de reserva comporta. Então espero aqui ter ajudado todos vocês, síndicos profissionais, não profissionais, administradores, a entender um pouco mais a importância do quórum condominial nas deliberações, atentar para todos os tipos de quórum existentes, para que um ato seu, mesmo imbuído de boa fé, não seja questionado em uma assembleia e cassado, podendo levar, inclusive, você, síndico, à cassação do seu mandato e à perda daquela posição de administrador. Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Dê o seu like, compartilhem, acione o sininho lá e esperem outros vídeos que com certeza irão insuflar muito o conhecimento de vocês e ajudar numa boa administração condominial. Muito obrigado.